Olá pessoal, bom dia. Chegamos aqui ao nosso último encontro, né, desse curso inicial da nossa escola dominical, que é o curso Vida Cristã ou Verdadeira Espiritualidade, como a gente tem trabalhado aqui. Vocês já sabem que vocês estão lidando com uma gravação, mas a gente está fazendo isso num formato de estreia, né, o que significa que esse vídeo está sendo exibido agora para todo mundo ao mesmo tempo. Então, a ideia é que a gente tenha essa experiência mesmo de algo que está acontecendo nesse momento, agora, domingo, às 9h30 da manhã. Tá? Então, você é muito bem-vindo. Esse é o tempinho que você tem aqui também para tanto se arrumar aí, pegar o seu caderno, a sua caneta, quanto também para compartilhar o link, chamar os irmãos para que a gente tenha um número bom de pessoas participando da nossa aula da escola dominical e para acompanhar esse material, né? Eu sempre fico em dúvida se isso que a gente vai ver hoje deveria ser a primeira aula do curso ou deveria ser a última. Vocês vão entender porque em breve. Mas nós deixamos então para uma aula final e é fundamental, né? De certa forma, o currículo central foi completo, né, na última aula, quando nós falamos sobre o fruto comunitário, né, ou sobre os frutos comunitários da verdadeira espiritualidade. Mas embora o currículo em si tenha sido concluído, existem aspectos fundamentais que ainda precisam ser tratados. E essa aula de hoje tenta cobrir esse material. Mas a gente segue, como a gente faz todos os domingos, pela manhã. Antes da gente entrar propriamente na aula, a gente lê a escritura, a gente ora e então a gente vai para... A gente canta também, né? E então a gente vai propriamente para a aula. Então vamos começar lendo o texto que a gente leu no início desse curso. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo capítulo 1. Eu vou projetar aqui na tela, mas se você tiver com a sua Bíblia em mãos, pode ler na sua Bíblia. O Salmo 1 nos diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você lembra do que a gente tratou lá no primeiro domingo desse ano, quando a gente olhou para esse texto, uma das coisas que eu enfatizei foi a beleza, né, da descrição do Salmo 1, como ele aponta, né, aquele que caminha com Deus, descrevendo-o como uma árvore plantada junto a correntes de águas. E a ideia de uma árvore bela, de uma árvore firme e de uma árvore frutífera. Há muitas dimensões na verdadeira espiritualidade, né? Na vida cristã saudável. Uma dessas dimensões é a da beleza.
E a gente, de certa forma, já tem tentado descrever isso, né? A beleza no fruto individual, corações que são realinhados. A beleza no fruto comunitário, né? Em relacionamentos que são belos, vivos, acolhedores. E além da beleza, existe frutificação, que pode implicar várias coisas, né? Mas uma delas certamente é a multiplicação desses elementos percebidos, desses elementos de transformação que Deus está operando em nós. O Salmo 1 é um convite e um desafio, né, a uma caminhada com Deus que expressa essa beleza e que expressa essa frutificação. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esse domingo na tua presença. Queremos te agradecer porque o Senhor cuida de nós. O Senhor provê para o seu povo, para os seus filhos. O Senhor trata o nosso coração e o Senhor nos edifica. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela caminhada que temos seguido até aqui, nesse material inicial da nossa escola dominical. Queremos te agradecer pelo que temos visto acerca da verdadeira espiritualidade. E queremos pedir que o Senhor nos ajude para que essas coisas se tornem realidade, para que essas coisas se tornem presentes na nossa vida, na nossa igreja. Ajuda-nos nessa aula final, dá-nos a tua graça, prepara o nosso coração também para receber do Senhor, tanto agora pela manhã, quanto no culto à noite. Nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música? Antes da gente entrar na nossa aula propriamente. Deixa eu ver aqui se eu consigo exibir, deixar tudo certo. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso eu espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho,
Amém. Muito bem, vamos para a nossa aula. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Fazer isso aqui. Isso, acho que agora vai dar certo. Nas outras não dava para fazer exatamente isso aqui, porque a gente estava transmitindo do Zoom. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir fazer alguma coisa legal, se Deus quiser. Muito bem, essa é a nossa última aula, então é uma aula de conclusão, né? Do nosso curso Vida Cristã. Mas é uma conclusão com alguns materiais extras. A nossa tarefa aqui, o nosso objetivo é caminhar em pelo menos três aspectos fundamentais. O primeiro deles é fazer uma revisão. Uma revisão básica do nosso conteúdo. Parte fundamental da educação é a repetição. Se você quer assimilar bem alguma coisa, não tem jeito, você precisa repetir. Então, revisar e repetir é fundamental. Para algumas pessoas isso pode parecer maçante, né? Chato em algum sentido, mas se a gente deseja que esses materiais e esses conteúdos, e não só esses, né? Praticamente tudo, a gente deseja que essas coisas sejam verdadeiramente assimiladas, fiquem gravadas não só na nossa mente, mas fiquem gravadas no nosso coração, a gente precisa de um esforço contínuo de revisão e de repetição. Então, nosso esforço aqui vai ser de revisão, mas eu quero tratar, além disso, um aspecto de mentalidade. Ou se você é mais modernoso aí, né? Que é uma palavra mais contemporânea. Você pode chamar aqui de mindset. E também preparação. Esse aqui é o roteiro da nossa aula. Esses três aspectos. Que Deus nos ajude. Então a gente começa basicamente com a nossa revisão. E aí você pode me ajudar daí, né? Enquanto eu vou descrevendo algumas das coisas, você vai já preenchendo de antemão no seu caderno, você já vai comentando aí no chat, participando, né, interagindo com os demais irmãos da igreja. E ao fazer esses exercícios de você mesmo se antecipar, responder, complementar, você também vai revivendo essas coisas, né? Então nós seguimos um roteiro básico aqui no nosso curso, que é de perceber o que é a verdadeira espiritualidade e como é que essa verdadeira espiritualidade se manifesta, né, em termos de alguns frutos. Então nós trabalhamos uma introdução, basicamente para demonstrar que é fundamental buscarmos
uma espiritualidade verdadeira, uma verdadeira vida cristã. Nós falamos de um problema que temos experimentado. É um problema que já nos acompanha, né? Porque o nosso coração tende a se esquecer e a se desviar das verdades fundamentais da Escritura. Nós temos a tendência de desalinhar, né? E nesse período de pandemia, com o esfriamento, né? Muitas vezes a distância do contexto da igreja, dos irmãos, da participação presencial no culto, muito disso serviu para esfriar o nosso coração. Todo esse ambiente de ansiedade, de tensão, de medo, revelou também como o nosso coração precisa ser renovado em uma experiência com Deus, em uma vida com o Senhor que é mais firme, né? Que é mais saudável, que é mais verdadeira. Então a gente trabalhou isso na primeira aula. E então fomos para a segunda aula para descrever algumas noções falsas da vida cristã. E ao perceber as noções falsas, nós também acabamos observando as noções verdadeiras, ou a noção verdadeira. Né? Vocês lembram do que caracteriza, ou de quais foram essas noções falsas que nós descrevemos aqui? Nós falamos de 3 ênfases. Que acabam acompanhando 3 tradições, né, ou algumas tradições próprias dentro do protestantismo. Uma ênfase específica no intelecto. Opa. Então, aquelas pessoas que acreditam que a vida cristã é só conhecimento. Uma ênfase apenas nas emoções. Aquelas pessoas que acreditam que o verdadeiro crente é aquele que sente muito. Né? E uma vida cristã enfatizando apenas a dimensão da vontade ou da ação, né? A verdadeira vida cristã seria aquela que faz muitas coisas, que tem movimento. E nós apontamos aí para o fato de que nós fomos criados por Deus de uma forma que não separa esses elementos, mas que os integra. Então, enquanto as noções falsas estão na separação desses elementos, uma noção verdadeira integra. Ou reconhece, né, a integralidade da experiência humana nesses 3 aspectos. Por isso, a vida cristã precisa ter doutrina, intelecto, conhecimento, mas esse conhecimento precisa afetar as nossas emoções, de modo que a gente responda a Deus, amando aquilo que Deus ama, odiando aquilo que Deus odeia, nos entristecendo com o nosso pecado, nos alegrando com a nossa salvação, enfim, uma rica variação de cores emocionais para a glória de Deus. E isso precisa mexer com a nossa vontade, né? Nos fazer agir no mundo de formas concretas, segundo aquilo que a gente tem aprendido e sentido, né? Da parte do Senhor. Sem isso aqui, a gente caminha para um cristianismo desequilibrado. Depois de perceber essas noções falsas, aliás, nós trabalhamos aqui como o cristianismo ao longo dos séculos tem trabalhado, né, tem articulado essas 3 dimensões, né,
Já demos os nomes, se você quiser lembrar, né? Ortodoxia, doutrina correta. Ortopatia, emoções corretas. E ortopraxia, né? Ações corretas. E aí falamos da doutrina com credo apostólico, das emoções com a oração do Senhor e das ações com os 10 mandamentos. A gente tem envolvido essas coisas na nossa, nas nossas reuniões, né? Em janeiro, por exemplo, nós, no culto de oração, às quartas-feiras, encerramos o culto com a oração do Senhor, e nas liturgias dominicais nós lemos os 10 mandamentos. A gente ainda vai integrar também o credo apostólico. E a ideia é realmente que a gente esteja mergulhando nessas coisas. Tá? Bom, depois disso aqui, depois das noções falsas, nós fomos para o fundamento da verdadeira espiritualidade. Na verdade, eu fiz uma revisãozinha dessas aqui, ó, no domingo passado. Mas a gente não detalhou tanto, então vale a pena fazer aqui. Qual é o fundamento? Nós descrevemos o Evangelho. E a questão lá era: por que a gente precisa revisar isso aqui se essa é uma coisa tão óbvia? O ponto é que isso não é tão óbvio assim. Por duas razões. A primeira é que nós costumamos nos desviar para uma religião de obras. E o segundo aspecto, né? Já existem pesquisas demonstrando que a religião predominante entre adolescentes e jovens, e agora eu creio, né, entre adultos também, já não é mais o cristianismo, mas o deísmo. Espero que você já esteja preenchendo aí no chat, né? Deísmo moralista terapêutico. O que é o deísmo moralista terapêutico? É uma visão que reúne nessas três correntes, ou ideias dessas correntes, adulterando o evangelho. Então é deísta porque acredita que Deus não interfere, né, tão ativamente no mundo e na nossa vida. Na verdade, nós seguimos por conta própria. É moralista porque entende que o papel da religião tem mais a ver com você se comportar bem e não fazer mal para ninguém, e as pessoas que viverem assim são aprovadas, né? E é terapêutico porque entende que a função, né, da religião é nos fazer sentir bem conosco. Isso não tem nada a ver com o evangelho, né? No evangelho Deus intervém. No evangelho a salvação é pela graça e não pelas obras. No evangelho o propósito de Deus é a redenção da nossa vida, mesmo que isso nos faça sentir mal. E aí nós descrevemos, né, o evangelho como a obra completa de Cristo. Falamos em evangelho num sentido estrito, no sentido amplo, que envolveria todo o plano de Deus para a história, né? E no sentido estrito, como esse foco naquilo que Cristo fez, se tornou homem, viveu a vida perfeita em nosso lugar, morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou em nosso lugar, venceu a morte e o pecado para nossa salvação.
Sem evangelho não existe igreja, sem evangelho não existe vida cristã, sem evangelho não existe nada, tá? Esse aqui é o fundamento e é por isso que a gente volta para ele sempre. Todos os nossos cultos aos domingos são o drama do evangelho revivido, né? Nós estamos diante de Deus, contemplamos o nosso pecado, confessamos o nosso pecado, nos agarramos a Cristo e assim recebemos o perdão. Deus fala a nós, nós louvamos a Deus e Deus nos envia. Cristo no centro. Depois de falar do fundamento, nós fomos para os hábitos. Da verdadeira espiritualidade. E aqui nos hábitos nós descrevemos dois aspectos fundamentais: meios de graça e disciplinas espirituais. E o ponto é o seguinte: quando nós cremos em Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo, né? E nós já estamos em uma nova condição, em um novo relacionamento com Deus. No entanto, embora nós estejamos posicionalmente santos diante de Deus em Cristo, nós precisamos progressivamente nos tornar aquilo que somos em Cristo. Aliás, muito do que a gente está vendo em Efésios tem a ver com isso, né? Não sei nada sobre isso. A Alexa respondeu aqui. Peraí, deixa eu silenciá-la. Não sei nada sobre isso. Pronto. Querendo participar da aula. Então, o modo pelo qual Deus vai formando o nosso coração no dia a dia, para nós nos tornarmos aquilo que já somos em Cristo, lida com esses dois aspectos. Primeiro, os meios de graça, que é essa direção de cima para baixo, quando nós recebemos palavra e sacramentos no culto público, né? E a centralidade do culto aqui também é fundamental para a gente. Quando nós recebemos palavra e sacramentos no culto público, Deus derrama sobre nós graça. Deus alimenta a nossa fé. Deus transforma o nosso coração. Deus fortalece, Deus abençoa, Deus direciona e por aí vai. Existe algo que acontece no culto que não acontece em nenhum outro lugar. E além disso, nós temos as disciplinas espirituais. Os meios de graça são de cima para baixo, né? E as disciplinas espirituais são de baixo para cima. São aqueles esforços, aqueles hábitos que nós desenvolvemos e cultivamos diariamente, né? Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar todos os dias, confessar pecados, anotar num diário, jejuar, desenvolver a comunhão com os irmãos, todas essas coisas, ter tempo de solitude, todas essas coisas são disciplinas que nós podemos cultivar e que farão muita diferença, né, no trabalhar o nosso coração e fazer com que essas verdades desçam, né, para a nossa alma, que elas se tornem mais assimiladas, em que elas formem o nosso caráter, enfim. A gente faz exercício para várias coisas, né? Na escola, para a gente assimilar bem, a gente exercita. E aí precisa de um tipo de disciplina.
para manter a saúde do nosso corpo, a gente faz a caminhada, ou a gente vai para academia e faz atividade física. Quando a gente quer aprender um idioma novo, uma língua, a gente disciplinadamente, né, vai lá e tem que assistir aula, tem que fazer exercício, tem que reler o material, tem que ouvir coisas em inglês ou no idioma que a gente quer. Quando a gente quer aprender uma receita nova, né, na cozinha, a gente lê, estuda, pratica, erra, tenta de novo. Mas em tudo isso existe uma dinâmica aí de disciplina sendo exercida. E na vida com Deus, muitas vezes a gente quer que as coisas brotem do nada, assim, magicamente, né? Eu queria ler a Bíblia com alegria, eu já queria vencer a tentação, eu já queria, enfim, né, ser um cristão mais maduro. E se você não estiver fazendo o básico, se não estiver lendo a Bíblia todo dia, se não estiver orando, se não estiver meditando na palavra, se não estiver memorizando os versículos, esse crescimento se torna mais lento e se torna mais difícil. Então nós precisamos aí das disciplinas. Então, depois de falar dos hábitos, assim, aí lembrar que é preciso de perseverança, né? Compromisso e paciência. É uma tríade que pode ser lembrada por nós. Paciência. Opa. Paciência, persistência e consistência. Então tem que ser paciente. As coisas não funcionam do dia para a noite. Eu lembro de um livro do Tim Keller em que ele fala que quando ele passou a utilizar hábitos diferentes, né, na leitura, da meditação e na oração, depois de 2 anos ele sentiu uma doçura diferente quando ele se aproximava de Deus. Então, paciência, né, para que o nosso coração seja formado nessa direção. A gente tenta uma semana e já diz, mas não está dando certo, não está ficando mais fácil ler a Bíblia e tal. E é preciso ter paciência. É preciso ter persistência, né? Perseverar. Assim como eu tenho paciência para esperar os resultados, eu preciso ter perseverança nos processos. Então, não abandonar. Se você inicia uma dieta e você abandona essa dieta, não adianta depois de um mês você reclamar que não está emagrecendo, né? Você não perseverou. Então, isso aqui é fundamental. Persistência e consistência. Não é apenas manter, como manter consistentemente. Então, você diz, não, eu estou lendo a Bíblia. Tá, mas como é que você está fazendo? Aí você lê uma vez por semana. Você lê uma vez a cada 15 dias, né? Aí você diz, não, eu estou perseverando, porque eu continuo lendo. Mas se não há consistência no processo, então é uma leitura irregular. Se você não medita regularmente na escritura, então se torna mais difícil compreender, se torna mais difícil assimilar, se torna mais difícil que essas coisas desçam ao coração. Então é preciso de paciência, persistência e consistência. Então, depois dos hábitos, nós começamos a falar sobre o fruto, né? E aí falamos sobre frutos individuais, da verdadeira espiritualidade e falamos sobre frutos comunitários.
aqui basicamente nós descrevemos como a verdadeira espiritualidade efetivamente produz transformação e produz algum impacto que é externalizado, né, que é manifesto para fora de nós. Primeiramente, em termos de frutos individuais, nós podemos olhar para as bem-aventuranças bíblicas, né, e para o fruto do Espírito lá de Gálatas 5 e perceber como o nosso caráter é transformado. Pacificadores, puros de coração, pobres de espírito, pessoas que desenvolvem alegria, paz, bondade, benignidade, misericórdia. Todas essas coisas são envolvidas aí, né? Então, se nós não estamos crescendo nesses aspectos, certamente deve acender uma luzinha amarela aí para a gente investigar. E isso também funciona como um alvo para a gente perseguir, né? Eu quero crescer na experiência dessas marcas. Além disso, nós falamos do alinhamento do coração. Que eu também descrevi como uma reintegração. E a ideia é perceber como a verdadeira espiritualidade trata aqueles desvios, né, a desintegração e a ruptura interior que a gente carrega e que se expressa muitas vezes no desequilíbrio emocional, na ira, na inveja, na cobiça, na depressão, na ansiedade e vários fenômenos desse tipo. A verdadeira espiritualidade vai realinhando o nosso coração para que nós cresçamos numa experiência maior de paz, como pessoas integradas, restauradas, a gente possa ter mais tranquilidade, até mesmo diante de desafios grandes que a gente tem de encarar. Como é que Paulo podia experimentar paz diante de tanta perseguição, de tantos desafios que ele teve de lidar? É claro que Paulo não era um robô, né? Certamente ele tinha de lidar com alguma variação aí emocional nesse processo. Por vezes Deus teve que chegar para Paulo e dizer, não temas, né? Não tenha medo. Então, provavelmente Paulo teve que lidar com alguma coisa assim. Mas o que fortalecia Paulo era exatamente ter um coração que aprendeu a descansar no Senhor. Como ele fala lá em Filipenses capítulo 4, né? Ele aprendeu a ficar contente em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco. Então, o que faz a gente ter esse equilíbrio que não nos derruba e nem nos deixa subir demais de acordo com as circunstâncias, é ter esse coração alinhado. A verdadeira vida cristã não deixa o sucesso subir a cabeça e nem deixa o fracasso nos derrubar. A gente caminha no centro, equilibrados. E os frutos comunitários, nós descrevemos aí como a beleza nos relacionamentos, né? Aqui também há uma reintegração. Mas uma reintegração relacional. A marca de um cristianismo genuíno é uma manifestação de amor. As pessoas nos reconhecerão como discípulos de Cristo se amarmos uns aos outros. Então, esse equilíbrio de expressar amor e falar a verdade, ou de falar a verdade em amor, é uma dessas manifestações de que nós estamos caminhando em uma espiritualidade saudável. A ortodoxia da doutrina precisa estar acompanhada da ortodoxia da comunidade. Se nós
realmente conhecemos a verdade, se nós realmente temos uma doutrina saudável, isso precisa ser expresso em um relacionamento, em uma vida de igreja que expresse comunhão real, né? Nos afaste de relacionamentos superficiais, falsos, né? Enfim, um tipo de tratamento que não é legítimo. A verdadeira espiritualidade nos leva para um tipo de vida comunitária que é bela, que é íntegra, que é ajustada. Ok? Então, com isso, nós concluímos a nossa revisão e podemos passar para um segundo aspecto aqui, que é esse aspecto de mentalidade. Será que eu consigo fazer isso aqui? Vamos ver se vai dar certo. O que é isso? Por que eu estou trazendo isso aqui? A discussão sobre mindset, né, sobre mentalidade, ela é importante em parte por causa da pergunta que segue após esse material, todo esse conteúdo que a gente trabalhou. Então, uma pergunta que pode surgir é simplesmente: e daí? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a gente? Beleza, tá bom. Tivemos mais um curso aí, mais uma aula, mais um material de escola dominical. E daí? E a gente sabe que para muita gente o e daí não tem resposta. Ou quando tem e daí tanto faz. Então é muito fácil deixar esse tipo de conteúdo passar. O conteúdo se torna irrelevante, né? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro e passou janeiro, acabou. Não tem mais nada a ver com isso, né? E é exatamente para a gente fugir, para a gente evitar esse tipo de coisa, que a gente precisa trabalhar algo aqui da nossa atitude, da nossa mentalidade, enquanto a gente olha para conteúdos como esse. Então, algumas coisas que eu acho que vale muito a pena a gente perceber, destacar, são alguns ajustes de postura, né? Alguns ajustes de percepção que vão fazer diferença. Não só para esse curso, vão fazer diferença para qualquer outro curso que a gente tratar. Um deles o conteúdo é pessoal. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Quando você olha para esse conteúdo, quando você olha para esse material que a gente trabalhou, você pode ser tentado a transferir isso, né? Puxa, eu queria que fulano tivesse assistindo essa aula. Puxa, nisso aqui ele está descrevendo muito bem aquela pessoa. Puxa, não sei quem precisa ouvir esse negócio. E assim você funciona como um espelho, né? Em que vem a luz e você está só refletindo para as outras pessoas, mas você não está deixando que isso efetivamente entre no seu coração, em você. Então, se até agora, né, a sua postura diante desse material
foi essa postura de transferir para os outros, de olhar para os outros e de apontar para os outros, eu quero te encorajar a, enquanto a gente revê esse material, ou mesmo após, né, essa aula, você voltar para esse material todo e pensar em pensar que cada aula foi preparada para você especificamente, né? Você vai individualizar e você vai assimilar cada material desses como se fosse especificamente para você. Que diferença cada conteúdo desses faz na sua vida em específico? E não só que diferença faz no sentido mais abstrato, mas o que isso demanda de você. Mas a gente vai chegar lá. A primeira coisa, você precisa assimilar isso pessoalmente. Segunda coisa, conteúdo simples. O que é isso? Nós adoramos complicar as coisas. Especialmente nós reformados, né? Então talvez você espere cursos, né, de escola dominical que, né, tragam muitos autores e, enfim, muita teoria, muita coisa. E talvez a gente tenha cursos assim. Mas se você não tiver abertura para apreciar o simples e para simplificar também, né, aquilo que você está recebendo, é muito provável que você fique apenas com a confusão mental, ou até mesmo que você fique muito orgulhoso de várias ideias que você tem na cabeça, sem colocar nenhuma delas em prática. Então, qual é a atitude aqui? Quando eu olho, quando eu aprendo a olhar, ou perceber as coisas buscando, né, o conteúdo simples, eu começo a valorizar os menores insights. As menores sacadas. Você não precisa ficar ansioso, essa coisa de, puxa, eu tô achando que eu perdi alguma coisa desse curso, eu queria ter entendido tudo e cada detalhe e tal, e aí você sai angustiado porque não entendeu tudo. Não. Pensa assim, qual foi o, o menor insight? Qual foi qual foi a sacada que você pegou dessa aula? Qual foi a sacada que você pegou desse curso? E guarda isso. Valoriza o menor insight, não fica ansioso, não fica buscando só aquilo que é grande. Nós precisamos do simples. O complicado muitas vezes é só exercício de vaidade. Então, em vez de você desvalorizar um curso assim, já sei que a vida é cristã, isso é um negócio muito básico e tal, e o cara quer me ensinar o que é o evangelho. Olha para isso como esse aqui é o fundamento da nossa caminhada com Deus. É isso aqui que faz diferença. Conteúdo pessoal, conteúdo simples.
conteúdo prático. Esse curso não foi um curso só para você anotar, aumentar o seu currículo. Não é um curso para você simplesmente dizer que já fez. Esse é um curso para te encorajar a experimentar novas dinâmicas na sua caminhada com Deus. Então, você precisa, com esse material agora que você tem em mãos, buscar as formas de traduzir isso em ações concretas. Então, você teve aula lá sobre as noções falsas. E de repente você reconhece que você é alguém que só enfatiza a dimensão intelectual. Então, agora é hora de você começar a trabalhar para buscar uma vida mais integrada diante de Deus. Você assistiu a aula sobre disciplinas espirituais, né, sobre os hábitos, e você está irregular na sua leitura bíblica, ou você não medita na palavra de Deus. Então agora é a hora de você esboçar e começar a transformar essa sua caminhada para que esses hábitos sejam implementados na sua vida. Você assistiu a aula lá sobre os frutos comunitários da verdadeira espiritualidade e você percebeu que você não tem amado os seus irmãos. Então agora é a hora de você começar a pensar em amá-los de forma prática. Seja ligar, mandar uma mensagem, fazer uma visita, enfim, ajudar, servir de formas concretas. Enfim. Mas colocar em prática. É muito fácil deixar esse conteúdo se perder. Mas se a nossa atitude for ajustada para que a gente olhe para esse conteúdo como algo pessoal, a gente busque a simplicidade, não a complicação, e a gente busque praticar esse material, então a gente pode guardar isso aqui o ano inteiro. E, aliás, né, é a partir daí que nós temos esse exercício prático. O exercício é o seguinte: você vai observar esses aspectos aqui e você vai conectá-los, né, respondendo a essas atividades para si mesmo, né? Primeiro, né, o que eu aprendi nesse curso? Se você só tem uma simples frase, escreve uma simples frase. Se você pegou várias coisas, vai anotando tudo que você consegue lembrar, tudo que você conseguiu pegar. O que eu aprendi nesse curso? Se tiver muito complicado, tenta simplificar, né? Tenta resumir o que você aprendeu. Depois de você ter listado tudo, o exercício da simplificação é: como eu resumo o ensino do curso? Se eu pudesse resumir o curso Vida Cristã, como é que eu resumiria, né? E aí o terceiro aspecto é: o que eu farei
amanhã, ou a partir de amanhã, para praticar o que aprendi. Se você pensar em uma coisa, já tá bom. Se você conseguir pensar em 3 coisas, tá bom. Mas pensa assim, o que você vai fazer a partir daquilo que você recebeu nesse curso? Vai ser definir um horário para ler a Bíblia todos os dias? Beleza, começa nisso. Vai ser ligar para um irmão e orar com ele ou orar por ele. Ok, faz isso. Vai ser... enfim, ler um livro que me ajude a vencer essa mentalidade terapêutica. Ok, faz isso. Né? Mas o curso termina hoje, mas a reverberação desse conteúdo precisa ainda estar no nosso coração e precisa nos mover. O curso não é para nos deixar confortáveis na cadeira, nos assentos da igreja. O curso é para nos empurrar para servir a Deus, para mudar a nossa vida. Então, escolhe uma coisa e começa a fazer amanhã. Isso pode fazer muita diferença para você e muita diferença para a nossa igreja. Finalmente, preparação. Isso é bem rapidinho. E aqui é um pouco de bastidores para vocês, né? Por que eu estou trabalhando esse material aqui com vocês? O ponto é o seguinte. Nós não podemos fazer qualquer outra coisa ou caminhar em qualquer outra coisa se, em primeiro lugar, a nossa caminhada com Deus não estiver ajustada. Então, vida cristã é uma premissa, né? Para a gente trabalhar qualquer outra coisa que tivermos que fazer na igreja, seja missões, apologética, evangelização, sei lá, qualquer coisa que a gente quiser, ação social, qualquer outra coisa que a gente quiser fazer como igreja no meio da cidade, como igreja nos relacionando uns com os outros, precisa partir dessa premissa ou dessa preparação da vida cristã. E qualquer coisa que a gente fizer sem que o nosso coração esteja alinhado primeiro, pode se tornar um ídolo, pode nos desviar o foco daquilo que é central, pode até mesmo nos afastar de Deus. Existem muitas pessoas que fazem muitas coisas exatamente fugindo do Senhor. Existem muitas pessoas que leem muitos livros ou discutem teologia fugindo do encontro com o verdadeiro Deus. Lembra da mulher de João capítulo 4. Então entenda esse curso aqui como uma preparação. Se você deseja que a nossa igreja cresça no serviço a Deus e em várias outras áreas, é isso aqui que tem que ficar bem forte no nosso coração. É esse trabalho inicial, esse trabalho das bases. E aí eu quero te convidar a focalizar nesse trabalho, enfatizar isso aqui, rever o curso, fazer essas atividades, meditar sobre isso, tomar suas próprias notas, conversar sobre isso com outras pessoas. Deixa esse material borbulhar no teu coração para que Deus produza algo belo, né, a partir daí. Tá bom? Então, com isso, nós chegamos ao fim da nossa última aula desse curso. Preparem-se aí para o que vem.
pela frente. E desde já comecem a orar, né, para Deus nos abençoar, para termos mais materiais edificantes e transformadores para a glória dele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado por termos chegado ao fim desse currículo inicial. Obrigado porque o Senhor nos ensinou e nos lembrou das coisas básicas e fundamentais para nós caminharmos contigo. Ajuda-nos a ter uma espiritualidade verdadeira e bela e ajuda-nos então a expressar os frutos que decorrem disso. Guarda a nossa vida e a vida da nossa igreja. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, bom domingo a todos. Hoje à noite, culto às 18 horas. E em breve a gente já se vê novamente. Tchau, tchau.